Olha, o número de reservistas convocados pelo Exército de Israel para o conflito contra o Hamas pode aumentar. Quem traz as últimas informações é Rodrigo Viga. Pode chegar a 500 mil, meio milhão de reservistas convocados por Israel para combater o terror e os grupos extremistas no Oriente Médio. As informações dão conta de que até agora 360 mil reservistas nascidos em Israel ou espalhados pelo mundo já foram convocados para o conflito, para a guerra contra o Hamas e outros grupos radicais. Esse número é 20% maior do que aquilo que era estimado no início da guerra deflagrada em 7 de outubro. E a tendência é de crescimento, podendo chegar a 500 mil de convocados. São pessoas que nasceram em Israel ou aqueles que têm dupla cidadania, que estão espalhados por todo o planeta, inclusive aqui no Brasil. O Brasil tem a segunda maior comunidade judaica na América Latina, com aproximadamente 120, 125 mil pessoas, atrás apenas da vizinha Argentina. Os números oficiais de brasileiros com dupla nacionalidade, israelense e brasileira, que embarcaram, que viajaram para Israel para a luta contra o terrorismo, esses números não foram divulgados ainda oficialmente, nem pelo consulado, nem pela Embaixada de Israel. No entanto, dados colhidos junto a companhias aéreas e o aeroporto de Guarulhos dão conta que, nos últimos dias, aproximadamente 180 brasileiros embarcaram com destino a Israel, provavelmente muitos para lutar contra Hamas, Hezbollah e contra o terror no Oriente Médio. Do Rio, Rodrigo Viga. Bom, queria perguntar para o professor Danilo, nosso analista convidado de hoje. Professor, e essa desproporcionalidade de números em relação aos exércitos, né? O exército de Israel sendo reforçado, até mesmo o governo americano mandando os navios com inúmeros aviões. Essa guerra pode se tornar desproporcional, ou seja, e é esperada talvez uma vitória de Israel por causa desse aumento da estrutura ou não necessariamente, professor? Tiago, a guerra por si só, ela é assimétrica, porque nós estamos falando de um conflito entre movimentos insurgentes, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, que não são estados, que não têm uma força regular, não é? Que não têm uma estrutura de estado. Então, por si só, a relação de forças já é assimétrica em prol de Israel por dois motivos. Primeiro, que ele tem uma estrutura de segurança e defesa própria de um Estado. O segundo é o histórico das forças armadas israelenses, forças de ponta, forças altamente disciplinadas, que tem o quê? Uma estrutura, inclusive, em parte financiada, em parte sustentada mesmo, belicamente, pela máquina industrial bélica norte-americana. Claro que também os israelenses têm uma indústria bélica também de ponta. Então, isso por si só já gera a assimetria. O que nós estamos percebendo é que a presença dos americanos na região, diga-se, presença da frota americana, do porta-aviões Gerald Ford, a vinda do Eisenhower, mais a presença de fuzileiros navais, tem um único objetivo: é dar um recado para aqueles países que, de forma direta ou indireta, estão apoiando a ação do Hamas. Eu estou falando, obviamente, do Irã. E, obviamente, daqueles que estão em torno do Irã. Em princípio, aqui, a Síria. A Síria. Então, há uma advertência. Se qualquer ação de Estado contra Israel acontecer, obviamente, os americanos virão com força e vigor. Então, essa é a explicação para esse aparato americano
dentro deste conflito, não é? É afiançar, como sempre afiançou, desde 48, com a Guerra da Independência, passando pela Guerra dos 6 Dias, passando pela Guerra do Yom Kippur. Os americanos sempre afiançaram a existência de Israel. Não será agora uma medida contrária. Eles continuarão a afiançar. Esse é o ponto. Sem dúvida. Até já, professor.